Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Masters of Mediation, a nova Approach to Dispute Resolution. Este é um espaço de entrevistas promovido pela Nova School of Law, onde exploramos o mundo da mediação através da nossa escuta ativa e de conversas inspiradoras com mediadoras e mediadores de referência no cenário mundial. Hoje, temos o privilégio de mergulhar no universo de um mediador que, atrevemos a dizer, reinventou o negócio da mediação comercial. Vamos conversar com Diego Falek, mediador empresarial, negociador de conflitos e especialista em desenho de sistemas de resolução de disputas, com atuação em casos de destaque no Brasil e internacionalmente. O Diego tem um LLM de Harvard e é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Foi destacado pela Who's Who Legal Mediation como um Global Elite Thought Leader e pela Leaders League como um mediador empresarial número 1 do Brasil. O Diego é professor adjunto na Pepperdine Caruso School of Law, na Califórnia, e autor de inúmeros livros e artigos sobre a resolução de litígios. Vamos a isto. Olá a todas e a todos, eu sou a Joana Campos Carvalho e, em conjunto com o Gabriel Ribeiro, tenho a honra de conduzir a entrevista de hoje. Olá, Gabriel. Olá, boa tarde a todos e todas. E olá, Diego. Muito obrigada por arranjar tempo na sua agenda, que eu imagino que deve ser bem complicada, para conversar um pouco connosco hoje. Olá, Joana. Olá, Gabriel. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com vocês discutindo esse tema. Tá ótimo. Obrigado mais uma vez, Diego. A gente é um grande, você sabe a admiração que eu tenho, né, por você como profissional e eu acho que seria muito interessante ouvir como é que começou a sua trajetória, né? Como é que foi a sua descoberta da mediação e dá nos contar um pouco. Eu comecei a advogar em 99 e assim, no âmbito no Brasil, né, em São Paulo, e a gente não tinha nunca ouvido falar de mediação, era algo bem remoto, assim, a arbitragem era um tema remoto, né? Mas eu sempre fui obcecado por negociação, sempre fui obcecado por tentar resolver as coisas por acordo. E aí tive a sorte aí de estudar nos Estados Unidos, de ser admitido numa mestrado em Harvard, e estudar negociação. Na verdade, eu nem olhei para mediação. E aí eu peguei uma matéria, né, de Dispute Systems Design com o Frank Sander. Eu nem sabia quem era ele, não sabia nem o que era isso. Era um crédito que eu precisava para fechar minha grade, né, e acabou transformando minha vida. Estudando Dispute Systems Design, eu comecei a ler, entender mais o que era a mediação, mas continuava algo remoto. Eu nunca tinha visto nunca tinha feito, e não tinha sido algo que me prendeu. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui para o Ministério da Justiça e aí tive a oportunidade de desenhar um sistema para resolver um caso envolvendo um acidente aéreo da TAM, um voo de 2007 que caiu no coração de São Paulo, atravessou o aeroporto e bateu num prédio. Nós queríamos criar um programa para indenizar as vítimas. E aí eu comecei a pensar como desenhar, comecei a usar todas as técnicas de Dispute Systems Design, né, diagnosticar, entender quais eram os problemas. Eu vi uma questão emocional muito grave, vi lidar com expectativas. Eu falei, poxa, a gente precisa usar mediação. E de uma maneira completamente intelectual, eu preciso encaixar isso, preciso aprender isso, preciso ensinar isso, que eu vou ter que contratar gente para fazer isso, vou ter que fazer isso. E foi assim, em 2007, e a mediação foi um elemento crucial do processo, fez toda a diferença. Então, desculpa a volta grande que eu dei, mas... E a partir daí, a mediação entrou na minha agenda e eu comecei a ser reconhecido como um mediador, e a partir daí virei um mediador. Super interessante, porque foi quase como se a mediação se tivesse imposto, não é? Na sua vida. Há aqui uma necessidade e foi necessário perceber como é que passava da teoria para a prática para trazer a mediação para uma realidade, não é? Não apenas estudá-la, mas imediatamente pô-la em prática e utilizá-la. Eu acho que até por isso que eu me considero um bom mediador, porque eu não fui por paixão, eu fui por necessidade. Eu falei, puxa,
ela me convenceu, a mediação me convenceu num ambiente sisudo, num ambiente difícil, num ambiente que não foi por, eu comprei primeiro e depois fui ver, eu precisei dela, né? Então, Uhum. E é interessante que referiu aí precisamente um bom mediador, o que é ser um bom mediador, e a nossa próxima pergunta é precisamente sobre isso, que é quais é que para si são as principais características que um bom mediador tem? O que é que distingue o bom mediador? tem bastante pesquisa disso, tem alguns artigos interessantes, mas assim, na minha visão, eu acho que o mediador ele tem que ter experiências, né, de vida, vamos dizer assim, que façam com ele, que ajudem ele a entender uma situação e usar as habilidades que precisam ser usadas naquela situação para resolver ela. Então, acho que essa experiência, saber ler um contexto e saber que habilidades de todas aquelas que a gente estuda efetivamente se usar, né? Eu acho que uma dessas habilidades é a capacidade de gerar confiança nas partes, e não só essa confiança geral, mas a confiança na sua capacidade de ajudar elas, que você é alguém que pode ajudar elas. E também essa habilidade de fazer elas perceberem que elas podem ganhar se elas mudarem a maneira com que elas veem o processo, né? Esse processo como um todo de resolver a disputa. Normalmente você tem que inserir algo, mudar a mentalidade das pessoas para você conseguir chegar onde você quer. Então, você tem que conseguir fazer as partes, ter a habilidade de fazer elas perceberem que elas vão melhor se elas mudarem aqui ou ali uma percepção, uma visão, né? Eu acho que, como mediação é arte e ciência, né? Eu acho que conhecimento, né, sobre a teoria também, os casos, e principalmente sobre negociação, ao meu ver, eu acho que um bom mediador ele tem que ter a base de negociação, porque você está facilitando uma negociação, e aí você tem muito mais coisa para estudar, né? Você tem toda multidisciplinar, você vai ter que mergulhar em teoria dos jogos, às vezes análise de decisão, finanças, você vai ter que ir para outros campos relacionados, né? E aí o básico, que eu acho que é a capacidade de ouvir e aprender com humildade e educar com empatia, né? Você vai na mediação comercial você vai educar pessoas que já são muito sofisticadas, que já têm bastante estrada, né? Então você tem que ouvir bastante, você tem que até a gente brinca, assim, a gente às vezes é chamado de rock balboa, né? Nos nossos casos, né? Que a gente apanha o caso inteiro, todo mundo briga com a gente, todo mundo coloca suas coisas de uma maneira dura e a gente no final acaba convencendo todo mundo e fazendo acordo. Então você apanha todos os rounds, mas você ganha a sua luta, né? Então você tem que saber ter essa humildade e essa empatia. Uhum. Eu achei muito interessante. Força, força, Gabriel. Não, não, eu acho super interessante o que você está trazendo, Diego, até pensando na questão do seu estilo, assim, né, que você estava trazendo, assim, essa capacidade de educar com empatia, da arte, da negociação em si, e especificamente, né, nessas mediações mais empresariais e corporativas, assim, dessas técnicas, você já listou até algumas, assim, mas falando de você, do seu estilo, quais que você acha que são as mais úteis, assim, que diferenciam, que você acha que você acaba deixando a sua marca ali? Eu acho que tem duas, assim, que eu não importa a mediação, eu uso elas e conto muito com elas, né? A primeira, eu acho que, assim, a mediação ela é um processo, né, de você gerenciar a confiança que você cria com as pessoas e as expectativas delas, né? Então, a primeira, técnica que eu acho é conseguir fazer que as partes entendam que você compreendeu elas muito bem, que você compreendeu realmente o que elas querem, os interesses delas, e que você está ali para ajudar, mas que você entendeu mesmo o que elas e o que elas querem, o que elas precisam, e que você está ali para ajudar, para você depois conseguir trabalhar as expectativas, né?
E aí, trabalhar a expectativa é fazer as perguntas difíceis, mostrar aí outros precedentes, maneiras que talvez, ou fazer um ponto mais forte aqui ou ali, para dar, né, fazer as pessoas entrarem no trilho. Mas é esse... Se você começar a soar um pouco crítico antes de você ter construído ter demonstrado que você realmente compreendeu, e quando você realmente compreende, você fala e a pessoa fala, ele entendeu, né, qual que é o ponto aqui, e ele sabe o que ele está fazendo para me fazer chegar por ali. Então, eu acho que esse é a primeira grande técnica que você tem que estabelecer. E a segunda, que eu uso bastante, eu chamo ela de construir castelos no ar. Normalmente, e depois colocar ele no chão, né? Óbvio. Porque nas mediações, normalmente ninguém quer se posicionar, ninguém quer dar um número, ninguém quer vir à frente. Então você começa a pegar de um lado, pegar do outro e verbalizar só se a gente fosse por aqui, começa a explorar opções que ninguém pôs, mas você já sabe que os dois, se o outro colocasse, ele colocava, é um pouco mais sofisticado do que o bracketing, porque é conceitual, né? Então você cria esses conceitos aí, mas ninguém propôs, ninguém teve coragem, ninguém quis se expor, ninguém quis. E aí, quando isso fica forte, todo mundo, eu concordaria, aí você põe isso na mesa. E aí já não importa mais de quem veio, já é uma solução que os dois compraram, né? Então, essa ideia de você construir as coisas sem obrigar as partes a se comprometerem, a darem os passos efetivos, né? Elas dão os passos de uma maneira bem sutil, bem aérea, gasosa, vamos dizer assim. E eu acho que é isso uma das melhores coisas que você pode ter num mediador, porque nesse caso que as pessoas não querem, não têm coragem, você tem aquela questão sabe, do executivo, do agente, que não quer correr riscos, né? E é aí que o mediador pode ajudar muito. Uhum. Eu não resisto a entrar por aqui, porque várias das coisas que já disse nos remetem para esta questão do papel do mediador, não é? Até que ponto é que o mediador pode interferir no conteúdo e até impor, de certa forma, às partes. Há pouco referiu que uma das principais características é a capacidade, às vezes, de convencer da importância da mediação enfim, da mais-valia de estarem ali. Agora também referiu essa ideia que achei muito interessante dos castelos no ar, não é? Que é o mediador que vai começando a construir ainda antes das partes conseguirem, e por isso não resisto a perguntar-lhe qual é que é o seu posicionamento quanto a esta questão, não é? Que, enfim, que divide muito os mediadores, saber se até que ponto é que o mediador pode intervir, qual é o espaço que é das partes e o mediador não pode entrar. Assim, eu acho que o mediador ele tem que ser treinado muito nas técnicas facilitativas. Ele tem que ser exímio e dominar isso, porque acho que isso é a base, né? Eu acho que um mediador aí, um juiz aposentado, um árbitro que vai contar com a parte só avaliativa, eu acho que é pouco, é um mediador com pouco recurso, né? Então, meu primeiro ponto, assim, acho que o que a gente tem que ensinar, o que a gente tem que treinar é a parte facilitativa. Agora, o mercado não premia os puros facilitativos, eles não avançam, né? Você tem que ajudar mesmo, você tem que, na minha visão, né? Você é contratado para realmente ajudar as partes a chegar num acordo. E a questão para mim não é se você avalia ou não, é como, né? É fazer isso de uma maneira sutil, em que ninguém se sinta desconfortável, em que seja efetivo, né? E aí você tem que ser suave, né? Na minha visão. Eu acho que das últimas mediações que eu fiz, é incrível como não importava quem estava certo ou quem estava errado, porque era uma questão de uma pessoa, um contrato, por exemplo, de energia,
uma obra em que você tinha uma janela de oportunidade, era um fornecedor muito específico que o atraso da obra encavalou, ele tinha outros projetos, então uma questão econômica e ele aproveitou para colocar ali um reequilíbrio econômico-financeiro para fazer aquele acordo, porque o dono da obra atrasou a obra e ele precisava antecipar a janela e ter algum prejuízo para poder atender esse cara ainda. E aí ele colocou um pleito de equilíbrio econômico-financeiro que não tinha nenhuma base jurídica, que se fosse para a justiça ia perder, mas não encaixar aquilo numa janela ia ser terrível para a empresa. Então, isso entrou, se você fosse olhar, você está certo, você está errado, acho que todo mundo sabia. Então, era uma questão mais de interesses, política, com outros fatores. Então, eu acho que uma avaliação jurídica ali não resolveria o problema. E eu tenho assim, umas 4, 5 das minhas últimas em que esse fenômeno aconteceu em alguma medida, né? Então, eu acho que a avaliação jurídica, eu não sei como esses mediadores que a gente ouve falar contam só com isso. Mas meu ponto você tem que saber. Eu acho que o mediador, ele tem muito precedente naquilo que ele faz, né? Então, eu já fiz várias mediações de construção, de energia, ou, por exemplo, societárias. Então, você falou, no último caso que teve esse problema, o que a gente fez foi... Aí todo mundo, opa! E aí você, às vezes, sai de um super impasse, né? Que eu e o Gabriel participamos de uma juntos aí que a gente resolveu assim, lá no finalzinho, né? Podia dar uma briga que ia descarrilhar tudo. Não, acabamos de fazer uma outra, deu certo, foi isso que a gente fez. Eu acho que você tem que saber avaliar. Então, eu acho que o debate, tipo, se você é um mediador comercial, se são partes equilibradas, a gente também trabalha com programas com partes vulneráveis, aí você não pode brincar com isso, né? Aí você não pode avaliar. Mas numas condições normais de temperatura e pressão, em casos comerciais, eu acho que o mediador, o debate é como, não é se ele avalia, interfere. E, no fundo, o que está a dizer também parece-me que é um bocadinho aquela questão de termos várias ferramentas diferentes disponíveis para diferentes situações, não é? Se calhar, numa situação é melhor ser mais facilitador, noutras mais avaliativo, e um bom mediador é aquele que saberá, face ao contexto, adaptar-se e utilizar o que melhor tiver ao seu dispor para o objetivo, que será ajudar as partes a encontrarem a melhor solução para o litígio, não é? Sim, mas com a base facilitativa, né? O teu jeito de tocar é sempre facilitativo, aí você avança para o avaliativo. Eu não acredito num avaliativo puro, desde o primeiro minuto. Esse modelo eu não acredito. Quer dizer, para mim não funciona. Não é? É um modelo que acaba por ser um bocadinho limitado, porque dá pouco espaço às partes também para trazerem, lá está, os interesses e tudo mais, porque acaba por não haver margem para isso, não é? E agora, das técnicas, passamos então para outro tema, que é o tema das emoções. E o que gostávamos de lhe perguntar é como é que gere, ou como é que em geral entende que se deve gerir as emoções mais intensas das partes? Tristeza, fúria, raiva, como é que se faz essa gestão? Não, é uma pergunta excelente, assim. Eu acho que você começa, né, e o seu treinamento, sua preparação, com algumas molduras aí de atuação, de formatação aí da sua comunicação, para você não pisar em nenhum calo, né? Então, já tem um livro que eu adoro, que é o Beyond Reason, do Daniel Shapiro. Ele fala dos gatilhos emocionais, autonomia, status, e acho que você tem que ter muita atenção aí nos gatilhos e não pisar. Um outro livro que eu gosto muito, acho que todo mundo conhece, é o Conversas Difíceis, né? Que ele formata a conversa, né? Você tira de culpa para contribuição, intenção, não sei qual foi a sua intenção, mas o impacto em mim, em vez de dizer você pensa isso ou você, a minha impressão que quer dizer, são pequenas molduras aí de comunicação que você tem que entranhar
para você conseguir atravessar uma conversa difícil sem escorregar e sem apertar nenhum gatilho, né? A gente enfrenta, né? Trabalha com indenizações, né, de vítimas, de acidentes, tragédias e casos complexos. A gente tem bastante proficiência, né, nesse tema, né? E acho que o Gabriel também já participou de algumas bem feias aqui, acho que de muitas, né? A gente tem até um protocolo, assim, quando a pessoa explode na sua frente, né? Normalmente a gente começa com silêncio, usando essa técnica do silêncio, né? E usando uma linguagem corporal empática, né? Então, a pessoa fica em silêncio, mas você fica olhando para ela, aberta, com a cabecinha virada de lado. Você demonstra pela sua linguagem corporal que você está ali, que você está preocupado com ela, mas você faz um silêncio. E o silêncio é muito bom porque devolve a bola, né? Ela acha que você vai falar alguma coisa, mas devolve para ela, e às vezes a própria pessoa já percebe o que ela está fazendo, né? Uma outra técnica que a gente usa, que é muito efetiva, que a gente tem até um livro de um professor de Pepperdine, que chama De-Escalate. Ele coloca... Putz, o nome dele me escapou. Ele coloca algum passo a passo. A gente deu uma leve adaptada, né? Ele fez essa pesquisa dele em presídios de alta segurança. É o Douglas Douglas, Snow, não é? Douglas Douglas não, Snow. voltou, Exato. né? Ele usa coisas bem agressivas. A gente deu uma pequena adaptada, uma suavizada, na verdade. Mas ele fala assim, quando a pessoa está numa situação muito acalorada, acelerada, é legal você conversar com ela sobre as emoções dela. Porque quando você fala da emoção, ela racionaliza. Então, ele fala assim, você está bravo, você está com raiva, né? A gente usa assim, a minha impressão é que o senhor está... Né? A gente não usa você de um jeito mais agressivo, isso é uma adaptaçãozinha que a gente faz. A gente combina as molduras ali. A minha impressão é que o senhor está frustrado porque está demorando esse processo todo, né? E o que ele ensina é que você tem que saber, é uma arte, assim, você saber falar sobre emoções. Você erra, você ainda tem um espaço. Não, eu não estou frustrado, eu estou bravo mesmo. Você vai começar um diálogo sobre as emoções. E quando você consegue acertar esse diálogo, a pessoa entende o que ela está fazendo e ela costuma voltar ao normal, né? Acho que a gente também é muito treinado, né, para nunca reagir, né? Tá sempre pronto para usar as técnicas, não deixar o ataque emocional entrar na gente, né? A gente é o mediador, o facilitador, o negociador, a gente não é causador do problema, né? Então, e a gente acredita, né, com essa técnica do silêncio, deixa a pessoa pôr para fora, que é importante, né? E depois que ela põe para fora, que você entra no assunto da emoção, e, e aí a coisa dá uma acalmada, aí você tem que pôr uma objetividade, né? Você tem que definir o que está acontecendo. Então o problema é esse, e sugerir um encaminhamento, né? Um plano concreto, né? Racional. Então a gente vai fazer aquilo, o papel do senhor é esse, o que eu vou fazer é isso. Então, esse passo a passo, né? Não reagir, faz um silêncio, ouve, conversa sobre emoção. Você tem que ser versado nisso, né? Você tem que ter granularidade em falar sobre emoções. É um bom treinamento para um mediador, para um negociador. E a partir daí você Para objetivo. para qualquer pessoa seria muito importante, não é? Essa capacidade de conversar sobre as emoções é algo que às vezes nos escapa, mesmo enquanto seres humanos, seria bastante útil, não é? Ele menciona uma patologia que são pessoas que não conseguem falar sobre emoções. Uhum. E tem muitas, as pessoas não conseguem discorrer, não consegue diferenciar uma raiva de uma frustração, uma dor de um... Uhum. É Sim, um problema. claro que sim. Muito bem. Portanto, no fundo, será um bocadinho permitir o espaço para a emoção e depois, quando ela já está tratada, de certa forma, trazer a racionalidade a seguir, não é? Porque a racionalidade também vai permitir fechar um bocadinho ali a porta da emoção e passar para algo mais produtivo, não é? Pareceu-me que era, no fundo, esse o caminho que também estava aí a descrever.
Uhum. Sim, e continuando aqui, acho que muito interessante, Diego. Você, né, a gente passou por técnicas, por emoções, você citou algumas mediações aí de muitas que você fez, super cascudas e difíceis, né, com emoções, tristeza, com raiva, enfim. E ao mesmo tempo é uma arte, né? A mediação é uma arte. Então a pergunta o que, assim, diante de todo esse cenário, o que te dá mais prazer na mediação, né? Se é que dá prazer passar por toda essa tensão. É, não, acho que você colocou um ponto, eu vou fazer um preâmbulo, né? As pessoas, a mediação é um trabalho difícil, porque é difícil você convencer alguém a fazer uma mediação, né? É um mercado difícil, então convencer a pessoa, e depois que você pega o caso é super difícil, você ainda tem que resolver. Então, a mediação é algo assim, com muita emoção, né, do seu lado, mas acho que dentro de toda essa emoção e dessa dificuldade, que todo mundo fala, quero ser mediador, mudar de carreira, a mediação você faz paz, é muito legal, mas na verdade é bem difícil, toda vez parece que você está lutando pelo cinturão, né, porque você tem que pegar, e você tem que fazer o acordo, enfim, as pessoas ficam sabendo, você tem uma reputação, então é difícil, mas o que eu mais gosto e acho que todo mundo que, quando se dedica a alguma coisa, assim, você tem que gostar, e o que eu de coração gosto é o processo. Eu gosto do processo, né, de você encontrar as partes, aprender, entender dos contextos, dos mercados diferentes, entender, construir, né, aquela confiança com as pessoas, entender quais são as variáveis, os pontos que precisam ser conversados, organizar tudo isso, preparando as partes, enfim, trabalhando elas. Eu gosto da parte toda, aí orquestrar aquela dança de números, aquele final tenso, e conseguir fazer um acordo, né? Eu acho que a mediação ela sempre acontece já quando as partes não conseguiram sozinhas ali na negociação fazer um acordo. Então ela já vem de uma negociação que falhou. E acho que o nosso papel é diagnosticar aquilo tudo e criar um processo, né, que vai levar as partes para o acordo. Então, o que eu mais tenho prazer assim, é no processo. Porque é duro, é uma profissão dura. E no fundo é criar também esse processo, não é? Isso fez-me lembrar, muitas vezes se ouve advogados assim de carreira dizerem, mediação, isso é o que eu faço todos os dias no meu escritório, ou eu tenho muito jeito para isto, mas no fundo a mediação não é o que se faz todos os dias e também não basta só ter jeito, não é? A mediação implica ter por trás esse tal processo que a pessoa constrói e que era o que estava a dizer que lhe dá mais prazer, e que é preciso saber muito para conseguir construir esse processo, não é? É, é que nem, por exemplo, se você surfa, né? Você tem que pegar, carregar a prancha, levar até lá. Depois você tem que lavar. Você vai entrar no mar, vai ter que passar, né? Todo aquele perrengue, as arrebentação, mas você tem aquele momento, né? Perfeito seu. Então acho que você não pode gostar só de cair na onda, né? Você tem que gostar do processo todo, da viagem inteira, né? Eu acho que um pouco a mediação é isso. Você tem lá É, o seu momento de glória, né? pelo que você está trazendo, assim, é muito isso, né? É uma profissão que a gente percebe enquanto essas mediações que a gente faz, que ela não é assim, sou uma pessoa que gosto, sou uma pessoa pacífica. Não basta você querer a paz, você tem que saber lidar com tensão, né? Nesse exemplo das ondas, é isso, você tem que olhar para as ondas e ver aquilo como uma oportunidade, como é que eu vou entrar na onda, como é que eu vou remar e não ter tanto medo dela, né? Isso eu acho que por isso que o processo faz toda a diferença, faz todo sentido. É. Adorei essa imagem do surf. Diego, já nos foi referindo uma outra mediação em que participou. Gostava de lhe perguntar se nos pode contar uma história de uma mediação que tenha considerado especialmente interessante por algum motivo.
São várias assim que eu pensaria, mas teve uma recente aí do final do ano passado que me marcou muito, que, que acho que é uma história até legal. Eu estava fazendo uma mediação no setor financeiro, né, num banco. Tinha uma briga e uma das partes era uma pessoa, um consultor muito sênior, desses caras aí, nem consultor, empresário muito bem sucedido, e ele e o outro lado, que era lá o dono do banco, dependia um pouco dele aí para conseguir vender o banco. Essa briga influenciava a venda do banco, né? E aí um dos lados, né, os donos do banco viraram para mim e falaram: olha, se ele está querendo aí um valor a mais por causa de pressão, a gente vai pagar o que é justo, vamos pagar o que é certo, com critérios, contrato, o que um árbitro decidiria, vamos pagar tudo. Mas se tiver um prêmio aí, que é o que ele está pedindo, a gente não negocia com terrorista. A gente é que nem os Estados Unidos da América, a gente não negocia com terrorista. Aí eu falei, poxa, tá bom, o que eu faço, né, com essa informação? E aí, o que eu achei interessante dessa mediação é que várias coisas passaram na minha cabeça. Primeiro, poxa, eu sou um mediador e tá tendo talvez aí um pedido de resgate, aí uma extorsão embaixo da minha barba, né? O que eu faço? Isso é antiético? Mas eu estou no mercado de bancos, né? Que todo mundo assim, será que isso dá alguma licença poética para que esse tipo de coisa aconteça, né? E outra, como é que eu salvo isso? Então, eu acho que tecnicamente essa mediação me levou para várias reflexões, assim. E aí, como eu tinha que lidar com essa figura que não é um shark aí de mercado, um tubarãozão, eu pensei, como que eu coloco isso para ele, né? Porque às vezes o mediador vai, né, não fala exatamente, tem até alguns programas de comédia assim que o cara vai, não fala, mas não fala nada. Eu tenho que ir né? Talvez eu tenha que ser direto. E eu pensei, pô, esse cara é um cara de mercado, né? De queixo duro aí, eu acho que eu vou ser muito direto com ele. Eu acho que vai ser o melhor jeito de lidar com isso. E isso é contraintuitivo, né? Você virar e dar um recado. Mas eu fui lá, chamei o cara e falei: olha, a turma dele, os advogados, umas 10 pessoas na sala, e eu falei: olha, eu conversei com o outro lado, eles estão dispostos a fazer o que é certo. Agora, assim, se for nesses termos, tal, eles disseram que eles são iguais aos Estados Unidos da América, eles não negociam com o terrorista. Falei assim, Direto. cara, direto. Aí ele congelou, olhou para mim com uma cara meio brava, assim, ficou pensando, virou assim e falou: negociam sim, eles só não falam. Aí, aí o cara quase confessou. Ele confessou. E aí, eu achei que foi muito bom isso, porque abriu uma conversa muito franca. Né? Sobre isso. E eu pude tratar desse tema. E a gente conseguiu fazer um acordo. E foi muito interessante, porque foi uma mediação que me desafiou muito, porque a desconfiança era muito alta o tempo todo, e também você consegue fazer um acordo quando não tem confiança, mas você constrói. Eu era meio cético com relação a isso. Ainda eu acho difícil, mas conseguimos construir. Então foi bem interessante. Eu acho que o fato de eu ter conseguido falar muito abertamente sobre o que estava acontecendo foi crucial. Foi uma mediação que me marcou aí recente. Identificar a estratégia certa para aquele momento, não é? Se calhar se fosse outra pessoa, essa estratégia não teria funcionado, mas no fundo é essa capacidade de identificar a pessoa que está à nossa frente e adaptar a estratégia àquela pessoa, não é? A nossa arte e ciência, ela é contraintuitiva, né? Quando o cara te xinga, você não vai xingar, você vai parafrasear, ela é bem, não é o que o ser humano faz vamos dizer assim, normalmente, né? Mas dentro do contraintuitivo, acho que tem coisas
mais o contraintuitivo do contraintuitivo, assim, você tem que ser bem sensível para realmente o que você falou, né? Se adaptar. Você tem que realmente ser contraintuitivo, acho que é um pouco da nossa regra, né? Legal. Indo para a nossa próxima pergunta aqui, Diego, você já falou até de algumas indústrias, né, que você tem atuado, alguns tipos de mediação de diferentes áreas, e a gente queria ouvir um pouco de você, o que você acha das tendências que estão surgindo atualmente na mediação ou nos tipos de litígio mesmo que são atualmente objeto aí, o que você tem visto? Eu tenho visto na minha prática, assim, é, muita mediação no setor de energia, né? Obra, contratos, envolvendo também poder público, de energia eólica, solar, termoelétrica, de tudo. É um setor que tem tido bastante procura. Acho que é um mercado que no Brasil tá. E você sempre tem. E são mediações internacionais também, porque você envolve fundos, envolvem construtoras, atores internacionais. Então, são os casos internacionais envolvendo uma parte brasileira que eu atuo bastante. Energia tem sido uma grande tendência. Outra tendência no Brasil, que também tem algum aspecto internacional, é a questão da insolvência e dos casos do que a gente chama aqui dos incidentes de desconsideração de personalidade jurídica, quando você tem uma alegação de fraude e investigação de bens, né? Às vezes bens que estão no exterior, às vezes empresas que também estrangeiras, uma quebra aí da cadeia de responsabilidades, né? Então, esse tipo de mediação tem acontecido. Acho que você até participou de umas comigo aqui, né, Gabriel? Mas bem interessantes. A gente, nesse Sim, campo, tem tido casos bem difíceis, a gente tem conseguido excelentes resultados. Tem um debate no Brasil mais amplo da mediação, na recuperação judicial, uma febre, todo mundo se estruturando, mas no nosso nicho empresarial, vamos dizer assim, não é aquela mediação relacionada ao tribunal, é aquela mediação mais hardcore mesmo. Estou vendo essas duas grandes tendências. E em concreto, na que referiu na recuperação de empresas, há alguma diferença a assinalar, por ser precisamente esse tipo de objeto é muito diferente de outros setores? Eu acho que são mediações complexas, porque elas envolvem, de um lado, quase que uma investigação, né? A família está sendo investigada por fraude, então você tem o administrador judicial com papel, com poderes, então você tem um desequilíbrio, né? É natural, e aí você vai para uma questão de custo-risco das teses, e você tem uma dificuldade tremenda, você tem uma questão de confidencialidade, como é que você gerencia com relação ao juiz, e normalmente você tem múltiplas partes, mas múltiplas mesmo, toda uma classe trabalhista de credores com garantia, fisco, né? Tem feito muito acordo envolvendo a Procuradoria da Fazenda no nível estadual, federal. Então, você tem um multiparte com quebra-cabeça e você tem essa. Então, são casos de alta complexidade, bem interessantes. Tanto que a gente atua em dupla, muitas vezes, porque é muita gente, às vezes até três, são muitas frentes para a gente atacar. Muito interessante. Agora temos aqui duas perguntas que são um bocadinho mais gerais, enfim, temos alguma curiosidade também em ter aqui a sua perspectiva. A primeira delas é: qual é que foi o melhor conselho que já recebeu? Se conseguisse identificar assim das várias coisas que me foram dizendo ao longo da vida, da carreira, qual é que considera que terá sido o melhor conselho que já recebeu? Eu vou dar um pouquinho de contexto para contar esse conselho, tá? O primeiro caso que eu peguei quando eu fundei o escritório é um caso muito grande, um caso de resseguro que envolvia a indústria, o ressegurador, que na época era público monopolista no Brasil, e o mercado internacional inteiro de resseguro, Lloyds, toda aquela coisa. E era um caso muito importante para mim, assim,
tinha os grandes escritórios, era a minha vitrine, aquele caso, né, de ser o primeiro caso, fundei o escritório, o que, que vai ser da vida, então foi muito marcante, né? E a gente fez um round de negociação no Rio de Janeiro e vieram 15 pessoas, especialmente um grupo de resseguradores, né, que eram 5, que eram eles e os advogados eram 5, um steering committee ali que estava regulando o seguro, e aí tinha o pessoal do Brasil, da indústria, todo o board e tal, e a gente sentou para fazer uma reunião, e foi extremamente frustrante, assim, foi já era a terceira rodada, né? Na verdade, já era a terceira rodada, foi em São Paulo. Já era a terceira rodada, já tinha ido para Londres, já tinha ido para o Rio. Era assim, vamos lá. E aí uma das partes veio lá com um novo laudo, duplicando o valor do claim da noite para o dia, apareceu com uma cor. Foi um negócio assim horrível, né? E foi muito frustrante. E num certo momento eu estava ali, a minha expressão facial e minha linguagem corporal denotou se eu estava olhando para baixo, fixo, e foi muito ruim quando surgiu aquilo. E aí a gente pausou para o almoço, e a gente foi almoçar, e saímos andando para o almoço, e eu andando olhando para o chão, assim, cabisbaixo. E aí veio esse irlandês, que era diretor na época de uma das principais seguradoras, um cara bem bacana. Ele me puxou de lado. Eu tinha conhecido ele fazia pouco tempo, assim, não tinha. Puxou de lado e falou: Diego, cara, não desanima. Se você desanimar, se você desanimar, todo mundo desanima, esse negócio estoura. A gente precisa de você otimista. E aí nossa, acordei na hora, assim. E aí eu percebi a importância do otimismo na mediação. Uhum. E a gente acabou fazendo esse acordo, demorou mais uns 6 meses, até mais, assim, porque é um caso muito complexo. Fez o acordo. E isso que ele me falou me marcou muito, assim, o mediador ele tem que ser otimista. Quando tá ninguém está enxergando o caminho, você tem que ser. E às vezes as pessoas me perguntam, o que que você acha? Eu falo, cara, você me paga para eu ser otimista. Eu já respondo isso, né? Por natureza, eu sou otimista. Quando tinha aquelas questões, o Covid vai passar, vamos fazer o evento presencial, o que que você acha? Fala, cara, eu sou otimista, por natureza. Acho que vai dar tempo, vamos fazer. Então, eu acho que o mediador tem que ser uma pessoa otimista, porque se ele não for, se ela não for, ninguém mais vai ser. E, eventualmente, esse otimismo acha o caminho, contagia. Então, para mim, foi o melhor conselho da minha vida, assim, porque depois eu fui elogiado por isso muitas vezes. Porque é isso mesmo, nós, as emoções contagiam-se e, portanto, se nós estivermos para baixo, vai espelhar-se em todas as outras pessoas e vai passar, não é? Enquanto se nós conseguirmos ser aquela fonte de energia, essa energia também vai passar para os outros, não é? E é muito interessante, também nunca tinha pensado nisso assim, mas acho que faz todo o sentido e sem dúvida um excelente conselho. Porque aquela conversa um pouco com a questão da persistência, né? Então, quando ninguém está enxergando nada, você ainda está farejando algum caminho. Então, se as pessoas veem que você tem uma energia otimista, você está. Teve peguei ano passado um caso que foi o caso do ano, assim, super. Super. Era o caso que eu queria estar, assim, um dos casos mais difíceis da minha vida e consegui resolver. E eu fiquei sabendo que a conversa dos advogados para selecionar o mediador foi na linha assim: quem vai? Aí falaram o meu nome. Não, esse cara é persistente. Esse cara, enquanto tem luz, esse cara tá lá, né? E esse caso aqui é impossível, a gente precisa de uma pessoa com essa característica. Imagem de E marca, então, que já ficou. cria uma reputação por isso. Então, para mim, esse conselho eh, salvou minha vida várias vezes. Demais. Obrigado por compartilhar, Diego. E aí,
a nossa última pergunta vai muito nesse sentido, né? Eu acho que você contou aí como é que você entrou na mediação, o seu primeiro grande caso, né? O conselho que você recebeu. Eu acho que depois de todos esses anos, todas as mediações bem-sucedidas e o seu sucesso profissional, o que você diria para alguém que está começando hoje, assim, que pretende começar a carreira da mediação? Qual seria o conselho que você daria? Assim, não é fácil, né? Eu acho que muita gente, a mediação ela tende a atrair pessoas que querem fazer uma mudança de carreira, ou pessoas que querem um trabalho que dê mais significado e propósito para a vida delas, né? A mediação ela consegue também te tirar de diversos dilemas éticos da advocacia. Então, as pessoas buscam isso, né? Mas o que a gente vê na prática é que muita gente acaba se frustrando por causa de falta de trabalho mesmo, da dificuldade de conseguir caso. É um mercado que tem pouca barreira formal, você não precisa, né, de certificações, assim, mas muita barreira de fato, né, para você entrar. Os treinamentos de mediação são muito importantes, são sine qua non, mas eles não te oferecem muito do que você realmente precisa para. É um pedacinho, tem que ter, mas é 10%, assim. Eu acho que o que você precisa criar, com muita paciência e resiliência, é um track record, é experiência. Você tem que, tijolinho por tijolinho, convencer alguém, fazer um caso, agradar essa pessoa tem que pagar você por isso. Eu não acredito em mediação pro bono, porque ninguém te pagou por aquilo, né? Não tem aquele significado, né? Então, você tem que alguém confiar em você, te contratar, você faz um bom trabalho, ela fala bem, outro, com muita paciência. Eu acho que uma pessoa, as pessoas costumam confiar no que a gente chama, né, do status spillover, né? Eu era um grande negociador, eu tive um problema na minha família que eu mediei, eu sei lá, eu sou um juiz aposentado, acha que automaticamente vai virar as pessoas, o mercado vai voar para elas como mediador. Não, você tem que construir aquele posicionamento específico de mercado. Ah, tem gente que é mediador, árbitro, processualista, professor, tá, você vai pegar uma mediação 2 por ano, mas se você não se posicionar mesmo, né, é difícil você conseguir um volume de casos. E não é fácil. Então, eu acho que é paciência e é difícil, assim, remunera bem, remunera, você se pega um caso, remunera por hora, mas o problema é você ter o volume de caso, que você acaba na advocacia tendo muito mais, ou estando numa instituição. Então, você ter aquele volume de casos, você ter um faturamento igual na advocacia, demora. E eu tenho acho que o Gabriel já deve ter ouvido isso 100 vezes, né? Eu tenho eu tenho um conceito meu que eu acho assim, você como mediador, você tem que fazer as pessoas chegarem no sim, né? Você tem que conseguir fazer as pessoas chegarem no sim. Então, a tua prova de fogo, a tua primeira missão é fazer alguém chegar no sim com você, né? Os dois chegarem no sim para te contratar. Então, para você provar que você é um mediador mesmo, que você é persuasivo, e aí é um pouco do estilo, né? Eu estava falando, né, Joana? Eu vejo um mediador como um ser persuasivo. Se você não, você tem que ser persuasivo já com quem vai te contratar. Então, é uma prova de fogo. Cara, não é uma profissão fácil, assim, em nenhum lugar do mundo. A gente vê, nem nos Estados Unidos, essa maravilha. Tem lá algumas pessoas que se deram muito bem, mas não é essa. É difícil no mundo inteiro. Eu gostei muito dessa ideia do tijolo por tijolo, no fundo, da paciência, não é? Mas gostava de perguntar especificamente, e também já respondeu um bocadinho, mas e o primeiro tijolo, não é? Como é que a pessoa consegue? Já disse aí que é a tal prova de fogo e que se calhar é o que é necessário para a pessoa conseguir o primeiro caso, é precisamente ser um bom negociador e ser um bom mediador para convencer. Mas ainda assim gostava de lhe perguntar se há mais alguma coisa que nos possa dizer quanto a esse início, não é? O primeiro tijolo, como é que nós
o que é que nós podemos fazer para conseguir colocá-lo nessa parede que vamos construir? Tá, vou ser sincero aqui, tá? É isso que queremos. Acho assim, negociação é algo que todo mundo faz, sabe fazer, e que as pessoas, inclusive os executivos, advogados, bem-sucedidos, têm orgulho, né? Você compara para conversar, eles se acham bons negociadores. Para eles aceitarem um terceiro, essa pessoa precisa ter, tem que ser que nem um atleta, tem que ser percebido que nem um atleta, tem que ser uma pessoa que tem, naquilo que todo mundo faz, ele tem que ser percebido como alguém que faz aquilo num outro nível, né? Então, a resposta seria como você cria essa percepção, né? Estudando muito, tendo titulação de boas faculdades, escrevendo livro, é uma coisa natural, mas tendo, eu acho, uma oportunidade para mostrar o seu talento, né? Acho que foi um pouco do que aconteceu comigo, né? E aí um certo grupo de pessoas, então, talvez se enfiar em grupos de excelência ou em lugares que têm conflitos e tentar, ainda que não seja, né, no governo, foi o meu caso, né? Tentar estar em lugares e centros em que você consiga demonstrar ter a oportunidade e entregar, né? Para você conseguir essa percepção de algo acima da média, né? Eu acho que isso é fundamental no momento que a gente está na mediação. Acho que se a gente chegasse num mercado de mediação mais estável, com as pessoas usando mais, aí tudo bem, eu faço isso da vida, eu não preciso ser um super-herói, né? Para me darem um caso. Acho que aí, mas nesse momento que a gente tem que tirar um pouco da inércia, eu acho que eu faço isso desde 2007, vai 15 anos fazendo, 16 anos fazendo isso, ainda é começo, ainda estamos muito no começo, tem pouca gente no Brasil, você não conta, tem muito pouca gente. Então eu acho que a gente continua ainda nesse. Você tem que criar essa percepção de que você tem um artigo que chama Making Peace and Making Money, da Urs Cavalli-Conde. Ela já está antigo esse artigo, eu li ele em 2005. Ela coloca muito bem essa comparação do mediador com o atleta, com o músico, que uma percepção de performance de 10% para cima, você ganha tudo. Uhum. Né? Por isso que poucos mediadores ficam com todos os casos. Uhum. Então, eu acho realmente tem que investir de uma maneira avassaladora na tua imagem e reputação, se colocar nos lugares, aproveitar as oportunidades, estudar, fazer algo diferente. Para mim, isso é o caminho. É meio uma resposta meio difícil, assim, pô, você tem que virar uma super-heroína. Realista, Mas não é? Eu acho que a utilidade é precisamente essa. Nós podemos ter aqui alguém que nos fala realisticamente das coisas, porque às vezes, principalmente para quem está na faculdade, enfim, os alunos que também vão ouvir isto, o conhecimento que eles têm é muito dos livros, a mediação é isto ou aquilo, não é? Mas depois dar o salto para o que a mediação é na realidade é algo que, enfim, só quem trabalha na área é que pode trazer. Enfim, não podia ter sido melhor, melhor trazido aqui do que as ideias que tem partilhado connosco. Eu só dar um exemplo aqui até do próprio Gabriel, aproveitando que ele está aqui, né? A gente pegou uma mediação no setor imobiliário, né? Vieram procurar a gente com um super problema. Aí o Gabriel pegou o caso. Era um negócio assim que você tinha que convencer 300 pessoas a assinar uma quitação que a obra atrasou sem pagar nada para eles, né? E era um grupo de 100 pessoas. Aí foi lá o Gabriel, montou a equipe, conversaram com todo mundo. 80% das pessoas assinaram, ficaram. A gente tratou, o Gabriel foi lá com empatia, convenceu todo mundo. Pô, mercado imobiliário reconheceu. Aí uma pessoa saiu, foi para outra empresa, já chamou, aí conversou com o outro, já chamou, mas já está no quarto caso, né? Então, é um pouco assim, você tem que pegar uma coisa muito difícil
e você tem que ter uma performance superior, assim, de que as pessoas falam, caramba, se não fosse essa pessoa com essa abordagem, eu não teria chegado lá. E aí você vai, um por um, com paciência, crescendo. Mas eu acho que você precisa de um... Eu sempre falo, você precisa de um caos para ser um herói. Acho até por isso que a gente não abandona o Brasil aqui. Quanto mais difícil, mais fácil é mostrarmos o nosso brilhantismo, não é? E esse é o caminho. Diego, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, por tantas ideias novas, reflexões. Sem dúvida, sai daqui com muitas coisas em que pensar e, enfim, já imaginava que sim, mas superou as minhas expectativas e por isso agradeço muito também o tempo que nos dispensou. Gabriel, passo também a palavra para despedires. Queria, nossa, agradecer também. Conheço o Diego já tem 7 anos, sigo aprendendo com ele, a gente fazendo mediações muito complexas, mas acho que essa conversa trouxe ainda mais ensinamento e uns insights muito legais aí que vou levar comigo também. Espero que tenha sido úteis aí para todos e todas que nos ouviram hoje. Obrigado, Diego. Imagina, e poxa, eu que queria agradecer demais aí, parabenizar vocês pelo projeto, acho muito interessante. Tô ansioso aí para ver os próximos e também pelo trabalho aí da Nova, né, que tem se destacado e a gente tem ouvido falar bastante aqui no Brasil e também nos eventos internacionais aí do programa que vocês estão construindo aí, que vocês têm que se orgulhar bastante. Então, podem contar sempre comigo. Maravilha. Muito obrigada, Diego. Boa tarde a todos.